Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes de começar o vídeo, nos apoie deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho. Então galera, vamos fazer aqui uma reação, em um corte do canal da ESPN Brasil, comentando tudo sobre o confronto de hoje entre Corinthians e Flamengo, pela final da Copa do Brasil. Esse é o primeiro jogo. Então fiquem aí com o vídeo. Hoje para começar a desenhar a Copa do Brasil. Eu falei que a hashtag era F90BR, já tá chegando mensagem, ó. Tem gente falando assim, o André Menezes, só saberemos depois de 180 minutos. Um abraço pro Fábio Luciano, ele bota assim, cadê o capitão? Pipocou? De folga hoje. Achei sacanagem com o capitão. O capitão tá de folga hoje. O Valdemir Alves fala que Corinthians 1, Flamengo 0, o melhor trio é o do Corinthians. O Visão Desconexa, rubro-negro, fala que trio será decisivo hoje. Não sendo de arbitragem, tá tudo bem. É um Bela bom observação, ponto. hein? E o Raí Rocha fala, boa tarde a todos da mesa. O Corinthians tem um trio, o Malvadão tem um quarteto com comissão de frente e tudo mais. Então vamos nessa para começar a falar desse jogo. Everton Ribeiro. Ele discorda, ele não gosta. Não, é sobre o Everton Ribeiro, tá certo. Você esqueceu do Everton? Não, é que eu pensei nos jogadores que fazem mais gols, geralmente, os que decidem mais os jogos. O Everton é um nome que é importantíssimo hoje, sem dúvida. Vamos ver as prováveis escalações para a gente começar o nosso bate-papo aqui. O Dorival não deixou dúvida, Já falou que o time que vai a campo é o time das Copas. Nos antes, vamos ver o Corinthians, o mandante desse jogo, que vai a campo hoje com essa defesa conhecida e sólida. Cássio, Fagner, Balbuena, Gil e Fábio Santos. O meio-campo com Du, Fausto Vera e Renato Augusto. E lá na frente, Roger Guedes e Yuri. E aí a dúvida no time do Corinthians é entre o Mosquito e o Adson para ocupar a ponta direita. Roda pra gente, por favor, o time do Dorival. O Dorival, o time das Copas que o torcedor já se acostumou. Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira, Felipe Luiz, Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro, Arrascaeta. Uma modificação ali, O Everton Ribeiro um pouco mais centralizado e o Arrascaeta flutuando para o Pedro ficar lá na frente e o Gabriel aberto. Mas tá aí o time do Flamengo. Vocês querem fazer comentários sobre estas equipes pra gente abrir aqui ou a gente já chama direto a Mari Pereira? Vocês que mandam. Eu acho que a ideia é falar desse jogo hoje, Mas a Mari tá lá, prioridade dela. Então vamos com a Mari Pereira, que está a postos desde cedo na Neoquímica Arena para contar pra gente o clima, Mari? Eu sei que você tá longe aí, a torcida obviamente não vai estar chegando, mas a atmosfera já se modifica num dia de um jogo como esse, amiga. Bem-vinda! Tudo bem, Dani, minha amiga? Um beijo para você, um beijo para os colegas que estão aí ao seu lado, um beijo para o fã de esporte. Não tem muita movimentação de torcida, mas é legal chegar cedo aqui, porque a gente consegue ver o que vai acontecendo, Como que essa atmosfera ela vai se criando. Já entrou um ônibus ali no estacionamento, a gente já conseguiu ver a Gaviões preparando os bandeirões, a gente já consegue ver o pessoal chegando, tirando foto, não necessariamente quem vai para o jogo, tá? Mas esse lugar aqui atrás de mim, ele acaba se tornando um ponto turístico mais ainda visitado em dias de decisões. Então, para a partida de hoje, você já deu um panorama aí, já apresentou os prováveis times, acredito que do Flamengo realmente é esse. Surgiu a dúvida, é Rodinei mesmo, Mateuzinho, mas para mim vai de Rodinei até para manter a confiança no jogador, tirá-lo já nessa decisão. O recorte é muito curto para falar que ele vem falhando, foi só contra o Internacional que deixou espaço mesmo. O Corinthians é isso. E esse lado direito, vai apostar na velocidade do Mosquito, nessa profundidade? Vai no Adson, canhoto, que puxa para dentro? Ou vai de Ramiro? Até o nome do Ramiro surgiu hoje. O Vitor Pereira gosta da entrega do Ramiro nos treinos, gosta da entrega do Ramiro quando ele é escolhido para entrar em campo. Mas é jogador para hoje, Dani? Joga aí para vocês. Ih, rapaz, eu vou jogar pro Rafael Prati para abrir esta roda de debate, porque ele hoje está inspiradíssimo, ele disse que está animado com o que vai acontecer nessa noite. Jogador com confiança é um perigo. Então eu quero saber o que você acha da pergunta da Mari. Não, a Mari tocou em um ponto muito importante, porque se entrar o Ramiro no time do Corinthians, muda muito. Eu acho que muda em relação ao sistema do Corinthians. O Corinthians vai priorizar, e eu acho que com o Ramiro passa o recado de que realmente quer priorizar a marcação pelo meio, pelo centro, porque teoricamente sairia um ponta para entrar o meio-campista. O Ramiro joga um pouco aberto pela direita, mas não é um atacante. Não é o Gustavo Silva, não é o Adson. Se realmente o Vitor Pereira confirmar a alteração com o Ramiro, ele mostra o que ele já tem mostrado há algum tempo, Ele falou muito da parte física do time, de ter um time mais inteiro para marcar, que ele até pensou em alguns jogos do Brasileiro, coloca um time, coloca outro na outra partida para ter todo mundo bem na ponta dos cascos para a final de hoje.
Com o Ramiro, me parece que muda muito. Mostra uma preocupação em tentar tirar o jogo pelo meio do Flamengo, que ali o Flamengo é muito forte. O João Gomes, com o Everton Ribeiro, mas eu repito, o Thiago Maia. É um ponto interessante, mas eu repito, eu fico com uma pulga atrás da orelha ainda, acho que a gente já falou até aqui na mesa. O Vitor bate muito na tecla que ele encontrou o time dele. Sim. Mas é uma situação específica hoje. Mas ele fala que ele encontrou o time dele quando ele é perguntado. Especial. Ele é perguntado no fim de semana sobre a final da Copa do Brasil e ele volta a falar em encontrar time. Eu ficaria levemente surpreso se ele hoje pega e muda a dinâmica do tal time que deu certo. Não sei se foi o Zé que brincou aqui essa semana, mas o Corinthians ele tem 10, né? Talvez não tenha o 11 ideal, ele tem o 10. Essa 11ª vaga, ela acaba ficando aí na dúvida. Pode ser o Ponta, pode ser o Ramiro. Só que a gente pode concordar que o funcionamento que melhor se apresentou foi com Ponta. Foi o Corinthians melhorando o que fazer com a bola. Hoje, eu entendo muito a dinâmica. A dinâmica é você travar o jogo por dentro. Como é que os times adversários vêm travando o Flamengo atualmente? Povoa o meio. Tem que povoar o meio depois e pensar em como escapar nas costas do Rodinei. Só que eu não sei, eu tenho muito essa dúvida pelo que ele falou. E ele diz muita coisa em algumas entrevistas sem ser direto. Ele diz com algumas expressões. Eu me surpreenderia se o Ramiro eu também. Eu acho que é uma opção. Eu acho que no decorrer do jogo pode acontecer. Eu acho que para a segunda partida, condicionado pelo que aconteceu hoje, pode vir um Ramiro por ali. Só que eu acho que está muito, sabe, ele é muito incisivo quando ele fala do tal time que ele encontrou e respondendo no fim de semana sobre a decisão de hoje. Então eu não tenho exatamente essa clareza que ele poderia hoje virar e alterar uma dinâmica. Não, antes de mais nada, desculpa quebrar um pouquinho o programa, dar os parabéns ao Galindo. Olha e também aí. ao editor Renan pelo clipe. Muito bom, muito bom. Sensacional. O Galindo é glorioso, né? Que A gente faz relatório. Ele é glorioso de coração. Desculpa. O Galindo não é só pé frio, entendeu? Ele também é bom de Ele é mais de um pezinho frio. Desculpa eu quebrar aí o... Nada. Mas, pô, parabéns para os dois. Clipe sensacional. Emocionou, Zé Eli? Subiu ali? Arrepiou? Arrepiou. Foi o que? Foi a imagem, foi a música? Algo mexeu com o time A imagem, ali, a música, o clima, porque... É isso, Zé, hoje é dia de final. Então pelo bom futebol também, né, Zé? Tá muito legal. Parabéns mesmo pelo clipe, parabéns. É legal você... Né, dar parabéns às pessoas que fazem as coisas boas e principalmente os caras que são gente do bem. Então, parabéns mas a vocês. cuidado com o Galindo, esse negócio de gente do bem. Ele faz muito bem o clipe. Gente do bem, a gente volta depois. Mas Elias, mais um clipe desse, ele pega a chuteira pra voltar pro campo, hein? Nossa, ele tá aquecendo aqui. Agora, em relação... assim, quando você fala que... Quando o Vitor Pereira fala, o Ramiro, né? Gostei do Ramiro no treino. Ele vai fazer um pouco a função daquilo que ele fazia no Grêmio. Ele fecha por dentro e talvez tente pegar a lateral para poder voltar. O problema é a compensação, né? Porque quando ele fecha, o que ele demonstra, eu vou fechar pelo meio campo e vou liberar o Renato Augusto para poder jogar e encostar mais nos atacantes, para tirar um pouco o peso da marcação, vamos dizer assim, que o Renato deveria ter em relação, por exemplo, ao Thiago Maia. Então ele fecha ali com 3 jogadores e aí solta um pouquinho mais o Renato. O Yuri deve abrir um pouco mais aberto, né? Pela direita, o Roger Guedes pela esquerda, e aí você tem o corredor. Por que talvez ele opte pelo Ramiro? Porque o Felipe Luiz ele não vem aberto. Não. Ele vem por dentro. Né? Então talvez seja essa a intenção do Vitor Pereira. Mas aí ele está pensando mais em se proteger do que criar ou não necessariamente? Eu acho que ele está pensando em equilibrar um pouco mais o time justamente porque ele quer dar uma liberdade maior ao Renato. Porque ele tem 2 opções. Se ele colocar o Mosquito pelo lado direito, ele vai bater de frente com o Felipe Luiz. Então ele vai bater no corredor, talvez ele segure o Felipe Luiz. Só que aí ele vai dar uma função para o Renato, por conta do meio-campo do Flamengo, que talvez o Renato não consiga fazer. Né? Então ele compensa, ele fecha um pouco mais o meio-campo, ele libera o Renato e com isso o que ele faz? Ele tira a preocupação, ele aumenta a preocupação do volante do Thiago Maia. Então impossibilita a saída de bola do Flamengo. Dificulta um pouco mais a saída de bola do Flamengo. Zé, posso fazer uma pergunta rapidinho? Eu entendo toda a explicação, o Prato já trazia. Mas eu acho que ele também vai agora. Eu acho colocaria o Mosquito. Eu acho que tem muita explicação quando você pensa que é o desenho do jogo você entrar com o Ramiro. Não é algo maluco. Agora, a gente não está acelerando um pouco esse carro aí com o Ramiro, não? Eu não sei se o Ramiro... É uma amostragem muito pequena para você já achar que ele vai encaixar ali dessa maneira. O Ramiro deve ser... Assim, poderia ser bom caso o Corinthians consiga abrir um placar 1-0, 2-0. Isso eu acredito. Aí o Ramiro fecha. Por isso que é a minha impressão... Agora, abrir mão de jogar dentro de casa...
eu não sei, tem essas variantes táticas. Esse é meu pensamento, até porque eu colocaria o Mosquito, acho que ele vai colocar o Mosquito, porque também tem uma outra situação. Você está no primeiro jogo, você tem todo um cenário para você propor. O Corinthians criou esse cenário até com base nas análises e também, obviamente, que lá dentro a conversa é essa. Sim. Uma decisão tem 180 minutos, mas nosso capítulo importante é esse. O segundo jogo é lá. E eu tenho uma séria dúvida e um olhar diferente. Eu acho o Ramiro um bom jogador. Acho até que em qualidade, assim, ele entrega mais às vezes do que o Mosquito. Porém, acho que o Mosquito tem uma coisa que o Ramiro não consegue fazer, que é essa saída de velocidade pela ponta. Com a bola dominada, Zé, a minha preocupação é quando você levanta e vai buscar a tua referência, não sei se o Ramiro vai conseguir te oferecer isso. Fala que eu vou lá na Mari. Analisando, aí você tem que fazer uma série de mudanças táticas em relação ao que pode acontecer, as variações. Então, o porquê? Talvez o Vera vá para o lado esquerdo na hora que o Rodinei venha com a bola. Então, o Vera aquela coisa de escala, né? Aí você fecha o corredor do Rodinei com o Vera e vem a escala, vem o Duqueiroz centraliza e o Ramiro fecha como se fosse um terceiro volante por dentro para você deixar a sobra do lado oposto. Né? Então, você posiciona toda a sua equipe ali, preenche todos os espaços. O grande problema e a dificuldade que o Corinthians pode ter com isso é em relação às movimentações de Everton Ribeiro e de Gabigol. Sim. Porque o Gabigol não fica aberto. Então Ali, para mim, bagunça tudo. Porque aí ele pode trabalhar atrás dos volantes. O Everton Ribeiro também, ele trabalha... Aí você abre um espaço que talvez seja mais perigoso ainda se você deixar. Porque chegou ali na frente com o meio aberto... Mas tem uma série... É uma outra coisa. Por isso que é difícil de nós pensar... Né? Deixa eu só ouvir a Mari. A Mari chamou a gente. Maria, eu acho que tem um outro ponto aí para te ouvir também sobre o debate que você propôs e é excelente. A torcida não vai ficar satisfeita se o Corinthians entrar com uma postura, não que o Ramiro seja essa peça, mas se a torcida entrar com uma postura de parar o Flamengo em vez de construir o próprio jogo, né? Porque é o que a gente falou aqui a semana inteira. O jogo em casa é o jogo de construir resultado para ser competitivo na volta. Exatamente, Dani. E, na verdade, só para contribuir com o debate de vocês, porque sobre isso da torcida não ficar satisfeita, o Corinthians tem um aproveitamento muito bom aqui na Neoquímica Arena, né? O melhor mandante no Campeonato Brasileiro e aí realmente na partida de hoje tem que buscar o resultado. Mas um outro ponto, colocando esse time para frente, colocando um jogador a mais de ataque, de velocidade, também não pode ser uma estratégia para forçar os atletas defensivos do Flamengo que estão pendurados, caso de João Gomes e Léo Pereira? É mais um ponto. A Mari está brilhando aqui hoje, porque ela está trazendo, né, os pontos que a gente tem para falar em harmonia com o outro lado. Pode ser uma estratégia interessante, porque assim, o João Gomes e o Léo... São 4 pendurados, né? Daqui a pouco a gente entra com calma neles. O Everton, o Gabriel, o Léo e o João. O Léo e o João... Eles não têm muito o que fazer para evitar cartão. Você me corrige se eu estiver errada. Mas é um jogo de ida, uma decisão. Então não dá para tirar pé. Não. Tem que ir. Eu não acho exatamente que a estratégia do Corinthians, num primeiro momento, passa por desenhar o seu jogo baseado em quem está pendurado. Não acho. Eu acho que em algum momento do jogo você pode sentir, o Prat está um pouco mais nervoso, o Zé está um pouco mais nervoso, você consegue esticar e forçar um cartão por ali. Mas eu acho que o inicial do Corinthians tem muito mais a ver em replicar algo minimamente semelhante com o que foi o jogo de ida da Libertadores. Você não deixar o Flamengo confortável para querer editar o ritmo. Mas tem de jogar também um pouquinho, né, Pedro? Isso é jogar. Não, mas calma aí. A estratégia era amarrar o Flamengo, foram dois momentos para mim. Foram 2 momentos para mim. O Corinthians amarra e o Corinthians começa a tentar jogar. Depois tem o gol da Arrascaeta aos 40 do primeiro tempo, talvez. Ali a coisa muda. O Corinthians não só amarra naquele primeiro tempo, aí eu discordo. O Corinthians não só amarrou o Flamengo. Amarrou 15 o minutos. O Corinthians jogou 20 minutos. O Corinthians jogou, mas então, naquele momento, mas jogou. Em algum momento de ascensão do Flamengo, do Dorival avassalador, o Corinthians tirou o conforto do Flamengo. Não era o Flamengo que ditava o ritmo. E eu acho que hoje ele vai tentar replicar isso. Quem vai tentar ditar o ritmo é o Corinthians. Respondendo que eu acho que a estratégia tem muito mais a ver com o que o Corinthians quer fazer do que exatamente forçar um cartão. Eu acho que forçar o cartão é algo do jogo. É muito difícil imaginar que João ou Léo não estejam em situações de combate, sabe, de duelos individuais, de situação de proteção, de chegar um pouco atrasado, forçar uma bola. No segundo tempo, você sentindo qual é a temperatura do Gabriel, o Zé sabe, o cara vai no Gabriel, o cara dá uma cutucada, um cartão para ele, um cartão para mim, o prejuízo é maior dele. Entendeu? Você vai medindo. Agora, o desenho inicial, para mim, tem muito mais a ver com o que o Corinthians quer do jogo, não exatamente com o que ele quer tirar do segundo jogo.
Fala galera, chegamos no fim de vídeo aqui no canal. Se você gostou e concorda com os comentaristas, deixe sua opinião aí embaixo aí. Se inscreva no canal e até o próximo.